muito, e o Renato foi o melhor jogador em campo, né? O que eu queria dizer é, sobre o Vitor Pereira, tinha um negócio que eu até falava bastante, não sei se cheguei a falar aqui, mas eu já troquei ideia com isso sobre o Cauê, com o Marcola, que eu achava que era equivocado, muitas vezes era equivocado a forma como o Vitor Pereira escalava o time do Corinthians, né? O meio-campo. Porque ele faz o meio-campo, aquele meio-campo de 3, um primeiro volante e 2 meio que segundo volantes box-to-box, que é meio. Hoje é difícil separar volante, meia, mas é aquela linha avançada que o cara tem a responsa de marcar, segurar a linha, né? E aparecer no ataque. E esses caras têm equivalência, né? O da direita e o da esquerda tem que fazer as mesmas funções do mesmo lado. Então, é o Vera de primeiro volante, em geral, ou, enfim, ou do Queiroz, aí ele põe Vera primeiro volante, do Queiroz e Renato Augusto, os dois têm a mesma tarefa, de atacar e marcar. E eu já dizia que eu acho que isso é muito ruim para o Renato Augusto, que você mata ele. Você não está poupando ele. E o que eu queria que o Vitor Pereira fizesse era deixar 2 volantes mesmo, tudo bem que eles saiam, mas ao invés de jogar no 4-1-4-1, jogar no 4-2-3-1. Porque se você põe o Duqueiroz e o Vera, ou o Maicon quando voltar, de volantes mesmo, mais próximos da zaga, com mais incumbência defensiva, e solta o Renato como um camisa 10, eu acho que ele ia ter mais liberdade para criar, para aparecer em todos os lados do campo como ele gosta, ia ter menos incumbência defensiva, então ele não ia se desgastar tanto. O Vitor Pereira, e essa é uma crítica que em geral tem aos técnicos e tal, ele era muito. Ele não mudava esse esquema, assim. Ele era muito. Ele tentava fazer os caras se encaixarem nesse esquema. Contra o Fluminense, foi a primeira vez que eu vi com bastante evidência ele não fazer isso. Ele fazer o que eu gostaria, que era deixar os 2 volantes, então ele segura mais o Velho do Queiroz, e o Renato Augusto vira quase um segundo atacante. Ele traz os 2 caras, né? O Roger Guedes nunca volta muito, né? Mas o Roger Guedes e o Mosquito, e ele deixa o Renato mais perto do Yuri e mais perto da área, trabalhando na intermediária. O que eu acho, qual é a minha. E isso para mim funcionou muito bem. Eu gostei muito da atuação do Corinthians. O Corinthians foi, sabe, bem maduro em Itaquera. Eu curti. E eu não sei se isso é uma questão que o Vitor Pereira olhou e falou: pô, da hora, esse teste deu certo para sempre. Ou se foi uma opção, se ele enxergou, não, puta, e se a gente soltasse mais, o Renato desgastasse menos ele. Ou se foi uma questão simplesmente tática. Porque eu acho que essa tática também faz sentido contra o Fluminense, que você sabe que ele vai sair jogando. Você sabe que ele vai sair jogando com um toquinho, você sabe. Então você já põe o Renato lá para pressionar junto com o Yuri, e são 2 caras fazendo a pressão nos zagueiros e na saída de bola. Isso funcionou. O gol do Corinthians sai assim. Teve o Corinthians fez gol nos outros jogos também, pressionando a saída. Então, eu não sei se foi uma estratégia do Vitor Pereira exclusivamente para essa partida, porque faz sentido ter essa estratégia exclusivamente para essa partida, mas eu torço para que ele considere essa como uma maneira de jogar. Porque aí eu acho mais o Renato Augusto e camisa 10. Problemas disso. Você precisa que os pontas recomponham mais. O Mosquito e o Adson, beleza. A outra é o Roger Guedes. E ele não recompõe. Teve um lance que foi muito engraçado, cara. Eu tava lá no estádio, né? Aí eu vi, né? Acho que era o Arias. O Roger Guedes voltou acompanhando o Arias. Aí ele parou na intermediária e falou: acho que eu já voltei demais. Já voltei demais aqui. E o Arias passou nas costas dele. Eu olhei pro João e falei: ó lá, João. Ó o cara do Roger Guedes escapou, ele vai receber a bola. Mano, não deu outra. Tabelinha, viram ele passando, aí deram um passo pro Arias. A sorte é que o passe não veio perfeito e o Fábio Santos veio na cobertura para evitar qualquer problema. Teve com o São Paulo parecido, né? Que o cara chutou no travessão, nas costas do Roger Guedes também. Ah, mas então, ali. O Fábio Santos ajuda um pouco nessa questão, mas óbvio, é um risco, né? Porém, eu curti essa maneira. O que eu tiro desse jogo